Boas-vindas a mais uma aula de decoração de cupcake para festas juninas. E dessa vez a gente vai fazer uma decoração então um pouquinho mais elaborada, mas nada impossível de fazer. Você vai precisar de material. Você vai precisar então do cortador, né, para fazer a tampinha do cupcake. Como eu já falei nas outras aulas, a gente tá fazendo com tampinha plana, mas você pode fazer com cobertura de ganache, de merengue e depois só colocar essa modelagem que a gente vai fazer em cima do cupcake. Também ficou uma graça. Você precisa de um cupcake, eu vou usar aqui também, novamente, um wrapper xadrezinho, né, para combinar com o tema de festa junina. Eu vou usar aqui uma textura para fazer a tampinha, mas não é necessário, tá? É só porque eu acho que fica mais bonitinho. Você vai precisar da pasta americana verde, amarela e branca. A gordura vegetal para untar a mesa, a colinha de CMC, que a gente fez lá na primeira aula, o rolinho para abrir a massa. Uns confeitos eu vou usar de bolinhas, a pinça para usar para pegar os confeitos e um estilete para fazer os recortes. Vamos lá, mãos à obra. Então, para este cupcake a gente vai fazer a cobertura básica branca e eu vou botar uma textura para ela ficar um pouquinho diferente. Como eu vou botar textura, a pasta não pode ser aberta muito fina, porque ela ainda vai a textura. Sempre o movimento vai e volta uma vez só e muda a pasta de lugar para ela não grudar. E vamos aplicar a textura. Prontinho. Agora sim a gente faz o recorte. Se você tiver interesse em aprender várias dicas de cupcake, fazer o cupcake, vários sabores, recheios, coberturas, decorações, como personalizar, como montar kits, quais os primeiros ingredientes, quais os primeiros utensílios, quais as primeiras compras, como fazer a primeira venda, quanto cobrar pelo cupcake, tudo isso eu ensino no meu curso em videoaulas, curso Cupcake da Si para iniciantes. Então, se você tiver interesse, vai ter um link aqui embaixo e você pode acessar para ver todo o conteúdo que tem lá no curso. O curso é bastante completo, eu já tenho muitas alunas que estão lucrando, esse curso foi lançado em fevereiro e as meninas já estão vendendo, lucrando, tendo muito sucesso com seus cupcakes. Prontinha aqui a cobertura, agora a gente vai fazer a modelagem. A modelagem é bem interessante. Nós vamos fazer uma espiga de milho. Isso mesmo. Você pega um pedacinho de pasta americana amarela. Obviamente, você vê novamente a proporção do seu cupcake. Vamos limpar um pouquinho essa gordura aqui. Você vê a proporção, né, do seu cupcake. Vê mais ou menos o tamanho da espiga. Eu acho que esse tamanho até tá muito grande. Vamos fazer ela mais delicada. E vamos montar, então. Se amassa bem, isso é importante, gente. Amassa bem, deixar ela bem macia, bem trabalhada. Por quê? Quanto mais trabalhada a pasta, mais lisinha vai ficar. Não vai ficar com emendas, marcas. E também porque é mais fácil de trabalhar ela depois, né? Então, você primeiro faz, né, aquela velha bolinha. E aí, você vai fazer uma coxinha. Só que, aliás, não é uma coxinha, é um rolinho, afinando as pontas, para ficar mesmo em forma de espiga de milho. Minha até ficou grande, vou ter que diminuir um pouco, peraí. Você faz uma coxinha mais um pouquinho mais gordinha em cima, não deixa ela muito fina, não. Aí, o que a gente vai fazer com essa espiga? A gente tem que marcar. Você pode usar uma esteca dessas de marcar e fazer o xadrezinho, né? Traços horizontais e depois verticais. Mas eu vou te ensinar uma técnica que também fica bem legal para você marcar, para ficar com uns grãozinhos de milho ali. Você pode usar um coador. Esse coador de rendinha de plástico ou de metal. E aí você encosta a sua espiga de milho ali e gira ela apertando. Pode ser de um lado ou pode ser do outro, tá, gente? Ó, dá no mesmo. Fica toda ela marcadinha, não sei se dá pra ver no vídeo. Marcadinha como se fosse uma espiga de milho.
E aí você reserva. Aí a gente vai pegar a pasta americana verde. Vejam que eu estou tentando usar o máximo de material, assim, aliás, o mínimo de material possível, para você fazer realmente tudo com a pasta e a mão. O mínimo de utensílios possível, para que você não tenha desculpa de, não vou fazer porque eu não tenho tudo isso, eu não tenho esses marcadores, essas estecas. Então, você pode fazer sim. Aí, a gente vai abrir 2 bolinhas e vai fazer a coxinha. Só que agora a gente vai amassar ela, deixar ela bem fininha, para ela ser a capinha do nosso milho. Ó, vai ficar uma capinha assim. Opa! Mais ou menos isso. Nas 2. Faz a coxinha, depois amassa. Assim. A pontinha, você pode até deixar ela bem fininha. Vai afinando com os dedos assim, ó. A outra também. Quanto mais fininha a ponta, mais delicado fica. Ó. Aí, nós vamos pegar a nossa espiga de milho. E vamos passar um pouquinho de colinha de CMC embaixo, nas laterais aqui, ó. E vamos encapar a nossa espiga. Dos 2 lados. Assim. E as pontinhas a gente puxa pra fora, ó. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. Viu só que amor? Deixa ela paradinha ali. E com um pedacinho, mas assim, muito pequeno, de pasta americana verde, a gente faz uma bolinha. Põe um pouquinho de CMC aqui. E faz um acabamentozinho. Agora, a gente coloca CMC aqui na espiga, atrás dela, e cola ela aqui, no nosso cupcake. Agora, a gente vai colocar as bolinhas coloridas ao redor, para ficar mais festivo ainda. E ainda colocamos ela dentro de um wrapper xadrez, para ficar bem com carinha de festa junina. Prontinho, nosso cupcake com uma espiga de milho 3D. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula.